Olá, gente! Vamos lá, vamos dar início às nossas aulas de matemática para a próxima semana, tá? Os assuntos de hoje são números primos, múltiplos e divisores. Vamos começar falando sobre os números primos, tá? O que são números primos? São números naturais que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Quando a gente fala de número natural, a gente fala daqueles números que a gente consegue dividir e que o resto sempre vai ser zero, tá? Exemplos. Número 1, por que ele não é primo? Porque ele só tem um divisor, certo? Eu só consigo dividir 1 por 1 e ter o resto zero na minha divisão, certo? Estou falando de números naturais. Eu consigo dividir 1 por qualquer número quando a gente está falando de números decimais, que não é o caso, certo? Mas estamos falando de números primos e de números naturais, ok? Então, o 1 só é divisível por 1 dentro dos números naturais. Portanto, ele também não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele só tem um divisor. E para ser primo, eu preciso de dois divisores, certo? O 1 e ele mesmo. O 2, por que ele é primo? Porque ele é divisível por 1 e por 2, certo? Eu consigo dividir 2 por 1, que vai dar 2, e o meu resto vai ser 0. E 2 por 2, que vai dar 1, e o meu resto vai ser 0, correto? Então, são divisões exatas, certo? O 4 não é primo, por quê? Porque ele é divisível por 1, por 2 e por 4, ok? Se eu dividir 4 por 1 vai dar 4, 4 por 2 vai dar 2, 4 por 4 vai dar 1, ok? Agora, pegando carona aqui nesses dois números pares aqui, vamos dar uma olhadinha só numa dica bem legal. O número 2 é o único número par que ele é primo, tá? Porque se a gente pensar em todos os outros números pares, como todo número par é divisível por 2, então quer dizer que todos os outros números pares vão ter pelo menos 3 divisores. Pelo menos. Um número par vai ser divisível por 1, por 2, né? Porque todo par é divisível por 2, e pelo menos ele mesmo, né? Então, o único número par realmente que é primo é o 2, tá? E uma observação aqui, ó, os números naturais que possuem mais de dois divisores são chamados de números compostos, ou seja, então o 4 é um número composto, o 10 é um número composto, o 25 é um número composto, o 142 é um número composto e assim por diante, ok? Não saio daí que eu já volto, tá? Bom, gente, agora vamos falar aí de um assunto que vocês já viram lá no quarto ano, tá? Que são os múltiplos de um número, tá? O que são os múltiplos de um número? São aqueles números que a gente multiplica. Então, para obtermos o múltiplo de um número, devemos multiplicar esse número por qualquer número, tá? Exemplo, M2. Por que M2? E vai ser assim que vocês vão ter que escrever, gente. Vocês vão ter que colocar um M maiúsculo, tá? Que é o conjunto dos múltiplos, tá? Esse M representa a palavra múltiplos. E o 2, que é o número pelo qual você está procurando aí os seus múltiplos. Aí você vai colocar um igualzinho, abrir uma chave. Por que abrir uma chave? Porque eu estou pedindo aí para vocês o conjunto dos múltiplos, né, de um número. Então, eu tenho que representar esse conjunto por chaves, certo? Então, abriu a minha chave e colocou o primeiro número 0, sempre o 0. Por que sempre o 0? Porque o 0, ele é múltiplo de qualquer número. Vocês lembram que qualquer número vezes 0 vai dar 0? 1.350.000 vezes 0, quanto dá? 0. Então, o 0 sempre entra dentro dos nossos múltiplos. Ele é o primeiro número do seu conjunto de múltiplos. Então, vamos lá. M2 igual, abriu chave, 0. Aí, você vai separar todos os termos, né, do conjunto por vírgulas. E vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu poderia continuar esse conjunto aqui infinitamente, não é verdade? Porém, eu vou até o 10, fechei, coloquei os 3 pontinhos, etc. Então, viram como é fácil descobrir aqui os múltiplos? É só fazer a tabuada, minha gente. Continuando a explicação, eu mudei aqui o meu papel porque tinha um errinho lá no outro, então eu já fiz outro e já consertei o negócio. Agora, vamos para os múltiplos de 15. O procedimento é o mesmo. M15 igual. Abriu chave. Quais são os múltiplos? 0, porque a gente tem que começar pelo 0, ok? 15, 30, 45, 60, 75, etc. Fechou chave, ok? Por que eu ponho esses 3 pontinhos aqui? Para mostrar que o meu conjunto é infinito, que ele não acaba aqui, né? Os múltiplos de 15 são infinitos, assim como os múltiplos de 2, assim como os múltiplos de 10, assim como os múltiplos de 1000, etc e tal. Né? Então, a gente coloca esses 3 pontinhos aqui e fecha a chave para mostrar que é um conjunto infinito e que ele vai embora, não acaba nunca, ok? Vamos agora dar
dar uma olhadinha aqui nos possíveis exercícios que podem aparecer aí para vocês não ficarem com dúvida. Vamos lá. Primeiro, escreva o conjunto dos 4 primeiros múltiplos de 6, ok? O procedimento é o mesmo. M6 igual, abriu chave, 0, 6, 12, 18, fecha a chave. Por quê? Porque ele pediu os 4 primeiros múltiplos, os 4 primeiros. Ele não tá pedindo os múltiplos de 6 e aí você vai embora com o infinito, certo? Não, ele pediu os 4 primeiros e os 4 primeiros são 0, 6, 12 e 18. Perceberam que não tem os 3 pontinhos? Por quê? Porque é um conjunto finito, certo? É um conjunto que tem começo e tem fim, certo? Outro exercício que pode aparecer. Escreva o conjunto dos múltiplos de 3 compreendidos entre 5 e 15. Procedimento é o mesmo. No caso, M3, né, porque são os múltiplos de 3, igual, abriu chave, porque aqui não entra o zero. Por quê? Porque estamos pedindo entre 5 e 15, ok? Então, entre 5 e 15 quer dizer que o 5 não vai entrar e o 15 também não vai entrar. Então, pegando os múltiplos de 3 entre 5 e 15, quem eu tenho? 6, 9 e 12, ok? Fechou a chave, também é um conjunto finito, que são os múltiplos de 3 que estão entre 5 e 15, 6, 9 e 12, ok? Já volto com mais explicações, aguardem aí. Bom, gente, agora a gente vai falar, né, outra revisão dos divisores de um número natural. Quem são os divisores de um número natural? São os divisores das divisões exatas. Lembram da nomenclatura? Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, esse aqui é o divisor. Esse aqui dessa continha, o 2 é o divisor, aqui é o 5, ok? Então, são os divisores das divisões exatas, ou seja, se eu pegar o 10 e dividir por 5, eu vou ter um resultado 2 com um resto zero, correto? Se eu pegar o 10 e dividir por 2, eu vou ter o resultado 5 com o resto zero. Ou seja, o 5 e o 2 são divisores de 10, correto? Então, quem são? O que é um divisor? É o número pelo qual eu consigo dividir, um certo outro número e que o meu resultado sempre vai dar zero. Então, vamos pegar aqui, como que a gente enumera esses divisores, que nem a gente fez com os múltiplos. Aqui a gente coloca um D, né, que quer dizer divisor, coloco o 10, que no caso eu tô falando do número 10, igual, abriu chave. Aqui não entra o zero, minha gente, tá? Por que não entra o zero? Porque nenhum número é divisível por zero, certo? É uma operação impossível dentro da matemática a gente pegar qualquer número e dividir por zero. Por exemplo, você tem 2 balas, quer dividir com ninguém, certo? Então não dá. É por isso que é uma operação impossível, não se divide por zero. Porém, se divide qualquer número por 1. O 1 é um divisor universal, então qualquer número é divisível por 1. Então, 1 sempre vai entrar nos divisores, certo? É o primeiro número dos divisores. Vamos lá, divisores de 10. Eu consigo dividir o 10, então, por 1? Consigo. Consigo por 2? Sim, consigo. Por 5? Consigo. E por 10? Lógico que eu consigo. Então, todas essas divisões que eu enumerei aqui são divisões exatas. E fechei a minha chave e não tem 3 pontinhos, por quê? Porque é conjunto finito, correto? Aliás, o conjunto dos divisores, ele sempre vai ser um conjunto finito, ok? Vamos dar outros exemplos. Divisores de 12. D12 igual, abriu chave, 1, 2, 3, 4, 6, 12, que é um conjunto finito. Fechei chave, ok? Divisores de 7, olha só. Divisores de 7, eu só consigo dividir o 7 por 1 e por ele. Portanto, o 7 é um número primo, né? O conjunto de divisores do 7 é o 1 e o 7. Divisores de 15. Vamos lá. D15 igual, abriu chave, 1, 3, 5 e 15. Também é um conjunto finito. Uma curiosidade aqui a gente tem nos divisores, tá? De números pares, para você encontrar os divisores de números pares, isso só funciona com os pares, tá? Quando, por exemplo, eu estou enumerando aqui do número 12, divisores de 12. Ah, por 1 consigo dividir? Sim, consigo, dá 12. Por 2 consigo dividir? Sim, dá 6. Por 3 consigo dividir? Sim, o resultado é 4. Por 4 consigo dividir? Sim, o resultado vai dar 3. Por 6 eu consigo dividir? Sim, vai dar 2, ok. Quando a gente chega na metade do número que a gente está pedindo, o próximo número já é o próprio número, certo? Então, eu achei 1, 2, 3, 4, 6. O próximo número já vai ser o próprio número. Vai ser o dobro desse último número que a gente chegou. Então, quando eu chego na metade, o próximo número é o próprio número que eu estou procurando o divisor, tá? E isso só funciona com os números pares, ok, minha gente?
Ficou claro, então? Bom, as atividades que vocês irão fazer aí para essa semana são as páginas 6, 7, 8, 9, é isso? 10, 26 e 27? Múltiplos, divisores e números primos, correto? Bom, gente, beijinho e até a próxima aula. Um beijão.